Graça e paz, meus amados irmãos. Aqueles que nos visitam, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Tem a sobrinha da nossa irmã que está do lado dela, nossa irmã que estava em Recife, e Adriano e Zeneide lá do Moraes, da congregação nossa lá do Moraes, mas que está passando algum período aqui conosco. E o nosso casal amado também, sejam muito bem-vindos mais uma vez. E se sintam em casa. Nós estamos, meus irmãos, trabalhando em Hebreus, a carta aos Hebreus. Nós chegamos literalmente na última parte, nos últimos 5 versículos, Hebreus 13. E foi um motivo de gozo na alma e prazer em fazer a exposição dessa carta. Nossa próxima carta vai ser Gálatas, com o tema Libertos em Cristo. Eu creio que setembro a gente começa ela em nome de Jesus. Eu creio que hoje e até na próxima quarta a gente tem terminado essa doxologia final. Nós estamos aí no verso do 20 até o 25. Eu dei uma corrida, né? Na outra pregação passada, só consegui pregar o verso 20. Hoje a gente vai relembrar algumas coisas que falamos sobre o verso 20, dessa doxologia e saudações finais da carta. E eu gostaria de ler com a amada igreja, Hebreus 13, do 20 até o 25. Eu gostaria de ler os pares e dividir a leitura com os amados irmãos e visitantes, que os irmãos lessem os versos ímpares, 5 versículos, para a gente encerrar a carta, mas versículos que têm muito a nos ensinar, né? Com a profundidade do autor, louvando a Deus no final da carta e fazendo as saudações finais. A palavra de Deus diz assim, eu vou ler os pares e gostaria que a amada igreja lesse os ímpares. Hebreus 13, do 20 ao 25. Verso 20, a palavra de Deus diz assim: Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Versículo 22. Irmãos, peço que escutem com paciência esta palavra de exortação, porque na verdade escrevi de forma resumida. Verso 23, vamos lá, igreja, em alto e bom som. Saudem todos os seus líderes, bem como todos os santos, os da Itália, mandam saudações. Amém? Louvado seja o nome de Deus. Contexto aqui, só para a gente lembrar, verso do 18 ao 19, era um pedido de oração. Esse autor, ele carecia de oração. Verso 18 e 19, só para a gente lembrar, olha o contexto. Orem por nós. Verso 18. Verso 19, comecinho, peço com insistência. Então esse era um contexto de oração. Olha a importância da oração. Esse autor carecia, necessitava de oração. Verso 18 ele diz, orem por nós. E no comecinho do verso 19 ele diz, peço com insistência. Então ele necessitava, ele carecia de oração. Era como se ele estivesse aqui pedindo com urgência. É um rogo, rogo-vos. Algumas traduções têm rogo-vos. Rogo-vos que orem por nós. Ou peço que orem por nós. É interessante que ele diz no verso 19, eu peço com insistência. Orem por mim, orem por nós. Qual o papel da igreja? Orar uns pelos outros. Já serve de aplicação para a vida da igreja. O papel da igreja é orar, clamar, se deleitar aos pés do Senhor. Uma igreja que não ora, conforme Charles Spurgeon, pregador batista do século XVIII, ela está fadada a morrer, espiritualmente. A igreja ela tem que ser
dirigida por duas coisas: oração e palavra, palavra e oração. É isso que conduz a igreja. Quando a gente chega no verso 21 e 22, é uma doxologia. Pastor, o que é isso? É um louvor de exaltação a Deus. Glórias a Deus. Ele está glorificando o nome de Deus, o autor, no verso 20 e 21. É uma doxologia. A gente tem várias doxologias na Bíblia. Uma das mais conhecidas, eu falei na pregação passada, mas não vou repetir hoje, que está lá em Romanos, quando Paulo diz: "Ou profundidade da riqueza e da sabedoria de Deus". Aí ele vai encerrar dizendo: "Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas". Isso é uma doxologia. Uma doxologia é o louvor. E essa doxologia aqui reúne os principais temas da carta de Hebreus. Paz com Deus, ele diz no começo do verso 20, ora, a paz de Deus, ele é o Deus da paz. A ressurreição de Jesus, que tornou, o verso 20 ainda, dentre os mortos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então fala dos principais temas: a paz de Deus, que excede todo entendimento, a ressurreição de Cristo. Aí ele vai dizer, através do seu sangue, ele vai falar do grande pastor das ovelhas, verso 20 ainda, pelo seu sangue. Isso é o tema que vem dirigindo essa carta. E esse autor está glorificando a Deus. Por quê, pastor? Por causa da paz de Deus, por causa do sangue de Cristo, porque Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. E aqui ele apresenta também a pessoa do Pai e do Filho. Aí você pode perguntar: e o Espírito Santo? Na pregação passada eu falei também do Espírito Santo, que o Espírito Santo está presente em toda essa carta aqui. Em toda essa carta aqui. Então ele fala da aceitação do sangue de Cristo, dessa aliança que foi feita conosco. Essa aliança ela foi renovada. Essa aliança foi feita com Abraão e vem sido renovada, uma aliança que é eterna. Então não existe dispensação da aliança, não. É uma aliança que vem sendo renovada. Uma aliança começou desde a promessa lá em Gênesis, quando ele disse que nasceria o menino. Aí vem durante os tempos, Sete, que é filho de Adão, filho de Eva. Aí ele renova com Noé a aliança. Depois de Noé tem vários homens. Não tem dispensação da aliança. Não existe duas alianças, sempre existe uma. Isso é interessante, que a igreja tem que focar nisso. E ele foca aqui no versículo 21, no conceito de fazer a vontade de Deus, a doxologia. Olha o que ele diz: que ele está nos aperfeiçoando, aperfeiçoando vocês em todo bem. Então Deus, ele está aperfeiçoando a sua igreja. Então ele trabalha com vários conceitos. Para quê, pastor? Para exclamar claramente e exaltar o nome de Deus. É um louvor. Esses dois versículos aqui que a gente vai ver hoje, terminar o versículo 21, é um louvor, um clamor a Deus. É uma doxologia que apresenta Deus, os pontos principais dessa carta, o sangue de Cristo. E ele começa falando, ora, verso 19, o Deus da paz. A gente já viu isso, que paz aqui no hebraico é shalom, ou está bem. E no grego a palavrazinha é eirene, que é uma palavra de balança equilibrada. Eu não falei muito sobre isso, mas toda a vida, Deus, ele é o Deus da paz, que traz paz ao nosso coração. Então nós recebemos essa paz de Deus. E eu falei que o estado do homem sem Cristo é um estado de guerra. E Deus, ele nos reconciliou. Ele nos traz novamente, através de Cristo. Havia separação, havia um distanciamento, e através de Cristo ele nos reconcilia novamente. É como se fosse dois pedaços que estavam quebrados, e Deus, ele nos une novamente, através de Cristo. É interessante que Deus, ele nos reconcilia consigo mesmo, esse Deus da paz. Paz com Deus. Por quê, pastor? Porque todos estão destituídos da glória de Deus. O único que poderia trazer paz novamente e juntar
o homem a Deus, unir o homem a Deus é Cristo. Por quê, pastor? Só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, aquele que se fez homem. Eu vou pedir a Vitória para colocar aqui, para a gente ver que Deus, ele nos reconciliou. Nós estávamos afastados, destituídos da glória de Deus, e ele nos reconcilia através de Cristo. Vitória, 2 Coríntios 5, 18 e 19, só para a gente ver essa reconciliação. Por isso que o autor aqui ele está glorificando a Deus. 2 Coríntios 5, 18 e 19. 2 Coríntios 5, 18 e 19. Olha o que é que diz no verso 18. Ora, tudo isso provém de Deus. Tudo isso que é essa reconciliação, que nos reconciliou consigo mesmo. Tudo parte de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Aí ele vai dizendo qual meio, quem é esse mediador, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Agora a igreja prega Cristo e as pessoas se unem a Cristo. Verso 19, para a gente encerrar. Olha o que é que diz: a saber, que Deus estava em Cristo, quando a gente prega Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Quem é o mundo aqui? Todo aquele que nele crê. Não levando em conta o pecado dos seres humanos e confiando a palavra da reconciliação. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que quando nós cremos em Cristo, nós somos reconciliados. Os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. E agora nós estamos novamente unidos a Deus através de Cristo. O único mediador, o único que nos leva. Por isso que aqui ele já quebra todas as religiões do mundo, dizendo, somente através de Cristo, por meio de Cristo, a saber que Deus estava em Cristo. Deus, através de Cristo, da morte de Cristo, nos reconcilia. Somente Ele, somente através dele. Por isso, essa doxologia, essa exaltação a Deus aqui, o Deus da paz, é isso que ele vai dizer. Vitória, volte aí para Hebreus, tá? Hebreus 20, ele diz só, o Deus da paz. Então o tema é dizendo que o Deus é um Deus de paz. E o que é que ele faz? Traz, verso 20, Hebreus, tá? 13, 20, ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus Cristo. Que poder, Deus agindo e ressuscitando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ressurreição de Cristo é um dos temas principais da vida cristã, e nós temos que ter isso em mente. É uma das principais doutrinas, por isso que o autor aqui exalta a Deus. Olha o que é que ele diz: ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos. Jesus Cristo passou 3 dias no seio da terra, sepultado, e Deus foi lá, ressuscitou. Por que esse tema é tão importante? Porque o apóstolo Paulo vai dizer, se Jesus não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé. E eu tenho que trazer isso para vocês. Eu não falei isso na outra pregação, mas se a gente não entender isso, a questão da ressurreição dos mortos, nós estaríamos aqui em vão. O nosso culto a Deus era um culto em vão, porque nós estávamos adorando quem? Um Deus morto. Não, nós adoramos um Deus vivo, um Deus que foi crucificado, sepultado, mas ressuscitou poderosamente ao 3º dia. E o apóstolo Paulo diz, se ele não tivesse ressuscitado, não tinha valido nada. A nossa vida como cristão era inútil. Os nossos pecados ainda estavam imputados sobre nós. E eu quero que você saia com isso daqui, nessa noite. Você lembre-se disso. Se Cristo não tivesse ressuscitado, por isso esse tema é tão importante. O autor aqui, ele bate na tecla. Encerrando a carta, ele traz doutrina. Glorificando a Deus, exaltando a Deus, porque Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos. Deixa eu colocar aqui para vocês perceberem aonde Paulo fala. A ressurreição dos mortos é tão importante que o apóstolo Paulo, ele gasta um capítulo todo, numa epístola dele, só falando da ressurreição. Porque existia um mito entre os próprios judeus, os saduceus, que não existia ressurreição dos mortos. Olha o que é que Paulo diz aí,
Vitória, vamos colocar aí 1 Coríntios 15, do 12 ao 23. Eu vou ler os pares, gostaria que a amada igreja lesse os ímpares. Hebreus, 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 15, do 12 ao 23. Do 12 ao 23. Eu gostaria de ler os pares, que a amada igreja lesse os ímpares. A palavra de Deus diz assim, ó: ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como algum de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? Vamos lá, igreja? Preste bem atenção agora o que é que ele diz, ó, verso 14. E se Cristo não ressuscitou, em vão é nossa pregação, inútil. E em vão é a fé que vocês têm. Verso 15 até o 23, tá? Vamos lá, verso 15, igreja. Verso 16, ó. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E ainda mais, o que adormeceram em Cristo, os que morreram em Cristo, estão perdidos. Mas o fato de Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Verso 22, olha o que é que ele diz. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, todos os que nele creem. Para fechar, verso 23, igreja. Resumindo o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó. Se Cristo não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé. Nós estaríamos aqui adorando um Deus morto. E ainda o apóstolo Paulo diz no verso 17 assim, ó: e todos os pecados de vocês estariam imputados sobre vocês. Vocês continuariam pecadores. Os pecados de vocês ainda estariam sobre vocês. E o apóstolo disse, ainda é mais longe outra: nós ainda seríamos falsos testemunhos. O nosso testemunho é inútil, não vai valer nada. Então Deus, ele vem trabalhando. Por isso o autor, voltando para Hebreus, ele fala dessa doutrina da ressurreição dos mortos, a importância. Então, resumindo, o que Deus é? Ele é um Deus de vivos, não um Deus de mortos. Jesus Cristo mesmo disse: Deus, o meu Pai é o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. Ele não é um Deus de mortos, não, ele é um Deus de vivos e quer nos dar o que? Vida. E o autor, Paulo, falando lá, disse: olha, se nossa esperança estiver só nessa vida aqui, nós somos os piores dos pecadores. A nossa esperança está no céu, porque depois da morte segue-se o juízo, a vida continua lá, eternidade afora. Então essa é a esperança do crente, é chegar na Jerusalém celestial, chegar na cidade de fundamentos. A ressurreição de Cristo caracteriza o triunfo de Cristo sobre a morte. Ele venceu o último inimigo, a morte. A morte foi vencida, Cristo matou a morte. Cristo matou a morte, por quê? Eu falei sobre isso também na quarta-feira passada. Cristo é Deus. Quando a gente lê lá no começo de Hebreus, eu não vou trazer novamente, vai dizer que Cristo é o resplendor da glória de Deus. A expressão exata, Deus de Deus, coeterno, coigual a Deus. Por isso a ressurreição de Cristo.
É tão importante, por isso esse autor exalta a Deus, dizendo, ele foi ressuscitado dentre os mortos. Ele vive, podemos crer no amanhã, podemos crer. Então Deus, ele dá a vida, ele trouxe Cristo, ele ressuscitou Cristo dentre os mortos, ele aceitou completamente o que Cristo fez na cruz, a expiação, o pagamento pelos nossos pecados. Ele é um Deus que vem aperfeiçoando a sua igreja. Por isso é a carta trinitariana, uma carta que fala do poder de Deus Pai, tirando Jesus Cristo dentre os mortos, ressuscitando Jesus Cristo, com seu poder, glória e majestade, mas aceitação do sangue de Cristo para nos purificar. E fala também do Espírito Santo. O Espírito Santo fala, eu deixei alguns versículos na pregação passada, os irmãos vão lá no YouTube e vejam, que o Espírito Santo fala à sua igreja. O Espírito Santo dizendo a essa igreja aqui, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Então esse verso 20 aqui fala de Deus Pai, mas fala de Deus Filho. Esse grande pastor, olha o que ele diz aqui, Nós temos, verso 20, ora, o Deus da paz que tornou dentre os mortos o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer, no finalzinho do verso 20, o grande pastor. Vocês estão vendo aí, o grande pastor, o Senhor, Kyrios, Senhor de todas as coisas, Senhor, Ele é Senhor. Aí ele vai dizer, o grande pastor, que cuida, que protege, que guia as suas ovelhas. Cristo é o grande pastor, o supremo pastor, o Senhor das nossas vidas. Ele é o autor da vida. Então é uma carta trinitariana que fala aqui, por isso que o autor exalta a Cristo. Exalta a Cristo e exalta a Deus Pai. Sendo Jesus Cristo aquele que era, é e há de vir. A autoridade de Cristo, sendo Senhor, o nosso Senhor. Senhor e Salvador. Quando diz Senhor, é porque Ele é Senhor da nossa história, Senhor da nossa vida, Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, aquele que era e há de vir, em glória, majestade e poder. Ele é Deus de Deus, coigual com o eterno. Por isso que o autor aqui exalta o que Deus fez, o que Deus Pai fez e o que Deus Cristo é. O Deus Todo-Poderoso que pode transformar a nossa história, mudar as nossas vidas. Ele vai dizer que tornou trazer Cristo dentre os mortos, ou a ressurreição dos mortos. Isso é fundamental na vida da igreja. Isso é fundamental, porque a partir daí, Ele é o único e supremo sacerdote que agora está à destra de Deus e ministra ao meu e ao teu favor. Quando nós oramos ao Pai, quem está lá fazendo mediação? Quem está à destra de Deus Pai? O Filho. É o Filho que está lá, dizendo, eu estou vendo, eu estou intercedendo por você, filho meu, filha minha. É Ele que está à destra de Deus, intercedendo por mim e por você. Somente Ele, só há um mediador. Por isso no versículo 21 ele continua a exaltação. Agora falando do que Ele fez por nós, verso 21, aperfeiçoou vocês em todo bem. Ele está aperfeiçoando a igreja, para a igreja ser o quê, pastor? Uma igreja santa. Ele está preparando a igreja dele, Ele está adornando, Ele está preparando a igreja, deixando a igreja bonita, preparada, para quando Ele voltar, Ele levar a sua igreja. Olha o que é que Ele diz aí, por isso que é essa exaltação. Verso 21, olha o que é que Ele diz, para a gente terminar. Aperfeiçoou vocês em todo bem. Aí Ele vai dizer para quê? Para que vocês possam fazer a vontade dEle, aperfeiçoando vocês em todo bem. Aperfeiçoar, a palavra aqui no grego é equipar. A palavra no grego aqui é equipar. Ou então você pode equipar ou preparar. Deus está nos aperfeiçoando, Ele está nos equipando. Nós estamos em construção, é uma preparação. Ele está nos preparando. Deus Pai está preparando
a igreja dele através do seu corpo, que é o corpo de Cristo, Cristo como cabeça. Então é isso que ele está fazendo. Aqui é uma bênção nas regiões celestiais. Ele está nos preparando, ele está nos moldando dia a dia. É um preparo, equipá-los, aperfeiçoar. É essa a palavra de ordem da noite, aperfeiçoando vocês. Não somos perfeitos, mas nós estamos em construção, é um preparo. Ele está nos preparando, nos equipando, colocando material na sua obra, na sua pedra viva que somos nós. Está nos preparando. Para quê, pastor? Para que nós, olha o que é que ele diz, para que é que ele quer, para que é que ele está nos aperfeiçoando. Ele mesmo responde aqui, no verso 20, verso 21, perdão, olha o que é que ele diz: aperfeiçoando vocês em todo o bem. Para quê? Para que possam fazer a vontade dele. Nós temos que fazer a vontade dele e viver por meio dele. A ele seja a glória da igreja para todos sempre, amém. É assim que a igreja vive. Ele está o quê? Moldando a forma, é a forma de Deus, nos preparando. Nós estamos sendo colocados na forma. Não tem uma forma quando você prepara, irmã, o bolo lá? A forma, o bolo está sendo preparado. Nós estamos sendo preparados para chegar ao padrão de perfeição, somente no céu. Mas ele está aperfeiçoando a igreja dele, aperfeiçoando a igreja dele. Por isso nós temos que ser ministro dessa palavra. Ele está moldando, preparando. Para quê, pastor? Para que eu possa fazer as suas obras. Olha o que é que ele diz aqui, verso 21. Verso 21. Aperfeiçoando vocês em todo bem, em toda boa obra, em todo bem. Ele está nos moldando. É como se nós fôssemos os seus utensílios. O apóstolo Paulo fala muito em vasos de honra, vasos de honra, vasos de misericórdia. É isso, ele está preparando o vaso. Então a importância aqui não é o vaso, mas o que tem dentro do vaso. Nós temos que ser quebrados. O crente tem que ser quebrado, o vaso tem que ser quebrado, para que nós possamos refletir a beleza da santidade de Cristo. Depois ele coloca na forma de novo. Mas refletir a beleza da santidade de Cristo. Nós somos utensílios de Deus, usados para a glória de Deus, para glorificar Deus com as nossas vidas. Eu quero que você preste bem atenção no que é que Paulo diz. Vitória, coloca aí 2 Timóteo 2,21. 2 Timóteo 2,21. 2 Timóteo 2,21. 2 Timóteo 2,21. Olha o que é que diz. 2 Timóteo 2,21. 2 Timóteo 2,21 diz assim, assim, preste bem atenção. Assim, pois, se alguém purificar destes erros, será utensílio, Deus nos purificando, será utensílios para a honra, seremos utensílios para a honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Então o que é que ele está falando aqui aos nossos corações? Nós estamos, se alguém se purificar, é uma preparação destes erros. O que é que ele está dizendo aqui? Nós seremos o quê? Utensílios de honra, santificado. Aí ele vai dizer para quê? Útil. Nós somos útil ao Senhor, estando preparado para o quê? Toda boa obra. É isso que o autor está falando aqui, para todo bem, aperfeiçoando vocês para todo bem. Aí ele vai dizer aqui como? Sendo o quê? Utensílios para honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. É isso que Deus está fazendo. Nós somos utensílios para honra, glória, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para o que ele diz aqui, voltando para toda boa obra, aperfeiçoando vocês para todo bem, fazendo, vamos voltar lá, Vitória, voltando lá no verso 21, aí ele diz, no verso 21, aperfeiçoando vocês para todo bem, para toda boa obra,
Aí ele vai dizer para quê que ele quer que nós façamos a boa obra. Para quê? Para fazer a vontade minha, né? Para fazer a vontade minha, é? Não, olha o que ele diz. Para todo bem, para que possam fazer a vontade dele, né? Para fazer a vontade dele. Para fazer a vontade dele e viver para a glória dele. Então ele está aperfeiçoando a sua igreja, vocês, para toda boa obra, para todo bem. O autor nos ajuda muito. Para que possamos fazer a vontade dele, viver para a glória dele. É isso que Deus está fazendo. Deus, a capacitação divina. Ele está nos preparando, nos capacitando. Qual o objetivo de Deus? Alinhar a sua igreja. A minha vontade, né? Não, a vontade dele. A vontade dele. As nossas ações têm que ter e visualizar e ser alinhada a quê, pastor? A vontade dele. Sempre aponta para o lado certo. Quando nós estamos alinhados à sua boa vontade. Sempre aponta para o lado certo. Alinhados à vontade de Deus. Quando nós estamos alinhados à vontade de Deus, nós estamos olhando para o lugar certo, alinhados para o lugar certo. Nós temos que refletir isso e viver para isso. Para quê, pastor? Para a vontade dele. Que nossas vidas sejam um reflexo, um espelho da glória de Deus. Que nós possamos refletir, meus irmãos, a beleza da santidade de Deus e viver por ele, por meio dele e para ele. Pastor, é impossível? Não. Não é impossível. Porque ele dá aqui o caminho. Que ele opere em nós. Ele vai operando em nós. O problema é, nós temos disponibilizado o nosso coração aqui, ó. Que ele opere em nós. Ele está operando em nós. O problema é que muitos não dispõem o coração para que ele opere. Que ele opere em nós o que, ó, o que ele diz? O que é agradável diante dele. O que é agradável diante dele. Ele está operando, moldando, capacitando a sua igreja. Capacitando o que, pastor? As nossas ações, os nossos atos, os nossos pensamentos. Mas nós estamos com os olhos fixos nele. Lembra de domingo, o autor e o consumador da nossa fé. Deus como oleiro está o quê, pastor? Operando, trabalhando, moldando, estruturando a sua igreja. É isso que ele está fazendo. Deus é o agricultor de Mateus 15, João 15, perdão. O agricultor de João 15, que está cuidando do seu jardim. Está cuidando do seu jardim, para que o jardim floresça, para que o jardim exale o bom perfume de Cristo. É isso que Deus está fazendo. Deus quer que nós exalamos o bom perfume de Cristo. Ele quer que nós venhamos a fazer isso, sendo o bom perfume de Cristo, o bom perfume de Cristo. Por onde passarmos, nós temos que exalar. Por isso a palavra é equipando, aperfeiçoando, preparando a sua igreja. Cada um de nós sendo equipados, preparados, nos aperfeiçoando. Isso é a beleza. Isso é a beleza. Isso é a beleza. Isso é a beleza. Isso é a grandeza. Aqui, Gustavo. Isso é a beleza da glória de Deus. A beleza da glória de Deus. Ele tem feito grandes coisas no meio do seu povo. O Senhor, ele nos capacita. É isso que ele está fazendo. Nos aperfeiçoa, meus irmãos. Disponha o teu coração. Só isso. Se eu não disponibilizar o meu coração, as coisas não vão acontecer. A capacitação para quê, pastor? Para as boas obras. Ele nos capacita para as boas obras. Deus está aperfeiçoando a sua igreja. O aperfeiçoamento divino. É isso que ele fala no versículo 21. Aperfeiçoando vocês. O verbo aperfeiçoar aqui é completar no grego. Ele está completando. O vaso, não tem um vaso? O vaso ainda não está cheio, não. Ele está enchendo o vaso. Enchendo o vaso, Francisco. Enchendo o vaso, Francisco. Por isso que é vaso de honra. Varoa de honra, vaso de honra, vaso de misericórdia. Ele está completando o vaso até a volta do Senhor, equipar, ajustar.
quê, pastor? Para que nós possamos cumprir os seus propósitos. Nenhum deles vão ser frustrados. Ou faz, ou ele levanta outra pessoa para fazer. Se você não disponibilizar, sabe o que é que ele faz com os teus dons? Toma, vem, e dá a quem está querendo usar. É assim que Deus faz. O reino dele avança, com ou sem o pastor. Não tem jeito, o reino de Deus avança. Mas eis a boa notícia para você: Deus está equipando você, Deus está preparando você, Deus está moldando você, Deus está lhe, qual é a palavra que eu peguei aqui? Aperfeiçoando, equipando, ajustando, completando o vaso. É isso que Deus está fazendo. Ele está nos chamando. Para quê, pastor? Para fazer as suas boas obras. A boa obra do crente sem Cristo não vale nada. Lembra do que Paulo disse lá? Os dons e talentos, que ele está falando de dons lá em 1 Coríntios 13. Pode distribuir tudo que tu tens aos pobres. Paulo vai mais longe, ele diz: pode até queimar teu corpo em praça pública, não vai valer nada. Só vale se for com Cristo. Por isso nós trabalhamos para Deus e por meio de Deus em nós. Não é na nossa força, não é na nossa capacidade, mas deixando Ele nos encher e disponibilizando o nosso coração para fazer. Permita, meu irmão, nessa noite, que Deus ajuste a sua vida. Não resista. Aqui é como fosse um trabalhador que está amolando a sua ferramenta para sair para o ambiente de trabalho. É a mesma coisa, Deus está. Muitos estão o quê, pastor? Resistindo ao aperfeiçoamento de Deus, resistindo. Deus, Ele chama, prepara e capacita. Lembra, né? Aperfeiçoando, equipando, preparando, enchendo. Então Ele não chama por chamar, não. Deus, Ele chama, equipa, prepara e diz: vai. Agora, se eu tiver com o coração preso nas coisas daqui, não avança, não anda. Qual o propósito de Deus com tudo isso? Que nós venhamos fazer isso que Ele disse aqui, ó, aperfeiçoando vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade dEle, para que nós possamos seguir, para que nós possamos fazer as boas obras. As boas obras, nós somos chamados para fazer as boas obras. As boas obras, o que é isso, pastor? São os meus atos humanos do bem? Não. As boas obras através do que Deus quer em nossas vidas. Quer em nossas vidas. É isso que Ele quer. As que estão de acordo com a minha vontade e o meu querer, nunca foi. De acordo com a vontade dEle. Às vezes eu fico assim pensando, tem pessoas que dizem: deixa, eu quero ser, nada contra, missionário lá na África. Aí tem bem aqui o Moraes, lá na Rua Velha, né, irmã? Tem lá, quer a África brasileira? Ou então sobe ali na Serra do Marinheiro. Está do teu lado. Claro que temos que fazer missões transculturais, e Deus leva para onde quer, mas às vezes a desculpa está aqui do lado para fazer aquilo. Está aqui do lado. Então Deus está nos aperfeiçoando para que nós possamos fazer a sua boa obra. E a boa obra de Deus, ela é boa, agradável, perfeita, e nós temos que disponibilizar o nosso coração para que ele possa aperfeiçoar. Aquele que endurece, embrutece, Deus vem e usa outro. A obra de Deus, ela é completa em nós, porque Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. É isso que nós temos que fazer. O crente, ele tem que buscar e discernir, ter o dom de discernimento. Qual a vontade de Deus na minha vida? Qual a vontade de Deus na minha vida? Aonde eu estou servindo a Deus e glorificando a Deus? Às vezes pode ser onde tu está. Entendeu? Deus está te chamando nessa noite para que você possa fazer as boas obras, para que nós possamos impactar. As obras de Deus têm que impactar outras pessoas. Se não impactar outras pessoas, não foi boa obra. Você entendeu o que é boa obra? Se não impactar vidas e outros, não vai valer nada.
almas, vidas, através de Cristo. Boas obras. Vai ter valor eterno se estiver alinhado com a vontade de Deus. Se não estiver alinhado com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, não vai servir de nada. E por meio de quem a gente faz tudo isso? Olha a resposta. O autor é bom demais com pregador. O autor ajuda o pregador. Finalzinho, na metade do verso. Por meio de quem nós fazemos tudo isso? Ó? Que Ele opere em nós o que é agradável a Deus. Diante dEle, por meio de quem? Por meio de Cristo. Que versículo! Que versículo poderoso! Por meio de Cristo. Tudo é por meio dEle e para Ele. Por isso que o autor aqui está glorificando a Deus. Ó. Um versículo você passa uma noite todinha, que é rico demais. O autor lhe ajuda, vai operar boas obras. Deus está nos aperfeiçoando para todo o bem, para fazer a sua vontade, boas obras. Aí ele vai dizer através dele, ele operando em nós, e o meio agora ele diz, por meio de Cristo, por meio dele e para ele. É para isso que nós vivemos, é para isso que nós estamos aqui, para realizar isso por meio de Cristo, Cristo em nós, Cristo em mim, Cristo em nós, esperança da glória, é isso, por meio dele. A força da realização para a capacitação, aperfeiçoamento das boas obras é por meio de quem? Cristo. É como se fosse uma aula para os meninos da EBD, mas é rico demais o texto. Ele vai dando, sistematicamente. Que riqueza isso aqui. Aí você pega só um versículo, é um versículo, mas por isso que eu agora estou entendendo, pastor Hélio. É rico. Não tem como fugir disso aqui, dessa riqueza. Dependa completamente do poder de Cristo, por meio dele, por meio de Cristo, por meio de Cristo. Nós temos que reconhecer que sem ele, é aquilo que Jesus disse, nada poderemos fazer. Nada podereis fazer, Jesus disse, sem mim. Então é por meio dele. Por meio dele, diante dele, por meio de Cristo. Que coisa linda! Por meio de Cristo. Então nós temos que reconhecer que é por meio dele e através dele, porque se não for, a minha boa obra é vã. Que é isso, pastor? Inútil. É inútil, mas, porém, todavia, com ele, essas obras são poderosas e eficazes. Porque Ele está operando em nós, o querer e o realizar, por meio dEle, por meio dEle. A obra que agrada a Deus é por meio de Cristo, é aquela que é realizada através de Cristo e por meio de Cristo, é isso. Por isso nós glorificamos a Ele, a quem seja a glória para todo sempre. Por isso nós glorificamos a Ele, toda glória é a Deus. Esse é o grande finale. Para que foi? Para que é que eu vivo? Para que eu nasci? Aí, para a glória de Deus. Por que foi que eu nasci? Para glorificar a Deus. Por que é que eu vivo? Para glorificar a Deus. Quando eu for para o céu, o que é que eu vou fazer, pastor? Vai glorificar a Deus com a tua vida. Tu nasceu para isso. Para isso. A quem seja a glória para todos sempre. Já está preparando uma pregação aí, né, meu irmão? Já está anotando aí, que aqui dá, viu? Aqui é só puxando o fio, irmão. Só puxando o fio e o autor deixa. A Ele, a quem seja a glória para todos sempre, glória somente a Deus. Esse é o motivo. Pastor, por que foi que eu nasci? Para a glória de Deus. Pastor, para que é que eu vivo? Para a glória de Deus. Pastor, quando eu chegar no céu, eu vou fazer o quê? Glorificar a Deus. Que bênção, né? Glória somente a Ele. Louvado seja o nome de Deus por isso. Por isso eu tenho que ter motivação. Não posso ser um crente cabisbaixo, não. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Será uma glória eterna, reunindo a família de Cristo, louvando, exaltando e glorificando ao nome do único que é digno de receber a glória, o louvor e a exaltação. A glória é a Deus. Essa é a principal motivação da sua vida.
Segundo, quando nós glorificamos a Deus, nós beneficiamos quem? Quem está do meu lado. Não a mim, Senhor, mas a Ti. A honra, a glória, o louvor, a exaltação. Tem que bater de tabela em quem está do meu lado. Beneficio o meu irmão que está do meu lado. É para isso. Não existe glória nos homens. Por isso que Deus, desde o Antigo Testamento, Ele quebra o homem. Porque o homem ele já tem um poçozinho de arrogância. Ele gosta de se glorificar. Gosta de pedestal. Gosta de pedestal. E Deus diz, não. Adorarás somente o Senhor teu Deus. É o primeiro mandamento. Glória somente a Ele. Somente a Ele. A Ele, a Ele. A glória manifestada, agora sim, através das nossas boas obras. Através das nossas boas obras. Pelos frutos. Eu não dou fruto nenhum. É um pé de quê, Francisco? Aquele lá que mata passarinho, como é o nome? De fixo, né? Só tem folha. Fruto que é bom é fixo, é, Francisco? É a folhona bonito, não dá uma fruta. E dá aquela frutazinha ali, mas ainda deixa os passarinhos estéril. É fixo, é? Ou é ninho? Ninho, né? Pronto. Estão arrancando. Serve para nada. Dá uma sombrinha ainda. Serve para isso. E para puxar água e acabar com as caixas d'água das casas. É isso. Fruto que é bom, nada. A folhagem bonita. Bonito demais. É o ano todinho verdinho. Todinho verdinho. Mas não dá um fruto. Então Deus não quer isso da gente. Deus quer que nós venhamos dar fruto. Quando é que nós vamos dar frutos? Quando nós agimos conforme a sua vontade e o seu querer, no poder de Cristo, por meio dele, de Cristo. É assim que nós vivemos. Nós temos que ser canais, nós temos que ser pontes, canais, pontes de bênção para as outras pessoas, meus irmãos. A glória de Deus tem que ser revelada através da igreja agora. Ele deixou a igreja. Lembra que eu li Paulo? O ministério da reconciliação agora está com a igreja prega e através de Cristo pessoas são reconciliadas. Por isso nós fazemos as boas obras através de Cristo, mas o destino final é glorificar a Deus, o que ele diz aqui: a quem seja a glória para todo sempre, amém. O destino final do ser humano, glórias a Deus, plenamente, revelada através de quem? Da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Por isso que nós fazemos as obras, e Cristo nos dará o nosso galardão, naquele grande dia do Senhor. Não é aqui na terra não, viu? Vai querer galardão aqui não, é só quando chegar lá. Quando chegar lá, e sim. Aí o coro celestial vai estar lá, glórias a Deus. Aí não haverá choro, pranto, amargura, nem dor, nem nada. Deus vai curar todas as feridas completamente, mas Ele já está agindo. Ele já está moldando o vaso aqui. Mantenha os olhos em Cristo. Mantenha os olhos no autor e o consumador da sua fé. Persevere, meu irmão, sabendo que há recompensa no Senhor. No Senhor. No Senhor. As obras realizadas em nós, Cristo opera através de nós, para a sua glória, o seu louvor, através de Cristo. Por isso que Cristo é o centro do que somos, pastor. Sim, Cristo é o centro de quê? Do que somos e do que fazemos. Ele é o centro da Bíblia, Ele é o centro da história. Que dia é hoje? Hoje é quanto, Francisco? Esqueceu até da data, Francisco? Quanto, irmão aí? Tá bem, viu, Francisco? Quanto, irmão aí? 14. Pois é, ó, depois de Cristo. Depois do nascimento de Cristo, 14 de agosto de 2024. Estava indo igual a Francisco, eu. Estou com a mente boa, viu? Depois de Cristo. Então, a história é antes e depois dele. Não tem, ele é o centro da história. Essa data aqui de hoje é por causa dele. Por isso nós não falamos o nome de santos, de outros mediadores ou medianeiras, não. O centro é Cristo.
O centro é Cristo, a glória de Deus através do que Cristo fez por nós. Uma chama que nunca se apaga. Lembra do sangue? Através do sangue. Por isso eu peço a você que você se concentre na eternidade. Olhe para Cristo que lhe aguarda. Enquanto você estiver aqui, Ele está com a sua mão poderosa. Você está debaixo da onipotente mão de Deus. Ele está conduzindo a nossa história. Não cai um fio do seu cabelo que não esteja no controle dele. Nenhum sequer. Porque esse Deus da paz, Ele está aperfeiçoando sua igreja. Aperfeiçoando a sua igreja. Ele está preparando a sua igreja através da obra redentora de Cristo. Que nossas vidas, meus irmãos, sejam uma vida que glorifique a Deus. Vivamos para a sua glória. Porque um dia Cristo nos resgatou, nós estávamos mortos, e Ele foi lá e nos resgatou. Por isso que a glória é dEle, e para Ele são todas as coisas. Glória somente a Deus. Eu termino com duas aplicações para a gente pensar. Glória somente a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E em Cristo, você tem que lembrar o que Ele fez por você. Foi Ele que te buscou, foi Ele que te transformou, é Ele que está te capacitando, e foi Ele que te comissionou para fazer a boa obra dEle. Então Ele te torna hoje, nessa noite, ministro e ministra, para que você fale do seu amor redentor, transformador, restaurador. Ele é o restaurador. Ele restaura corações quebrados, muda de dentro para fora. É isso. Jesus é a verdade de Deus visível e audível, que está revelada completamente. 66 livros inspirados e revelados. Todos apontam para Ele. Para Ele. Por isso que isso é a verdade essencial da igreja, Cristo. Não há necessidade nenhuma de acréscimos. Não, pastor, não. Quem quiser tomar banho de óleo pode tomar. Nós falamos de Cristo. Ele pode tomar banho de óleo, 200 banhos de óleo, não vai resolver nada. Quem resolve é Cristo. Quem resolve é Cristo. Não precisa de acréscimos. Não, somente Cristo. Somente Cristo. Glórias, louvor, exaltação a Ele. A Ele seja a glória para todo sempre. A Ele seja a glória para todo sempre. A Ele seja a glória para todo sempre. Agora sim. Louvado seja o nome de Deus. Giliardo, uma pergunta. Quem quiser fazer, fique à vontade. Fique à vontade. Ou fazer algum complemento, se eu esqueci alguma coisa. Os irmãos complementem aí, né, Giliardo? Se eu não souber, irmão, aí está preparado aí com a Bíblia na mão, naquele modo. Alguém? Alguma pergunta? Amanda, quer fazer alguma pergunta? Levantou a mão, Amanda? Levantou a mão, Amanda? Não? Não, pensei que a Amanda tinha levantado a mão ali. Vou fazer uma pergunta. Todo mundo entendeu, né? O texto desse, ele só dando aqui, né? Dando, alimentando a igreja dele, todo sistematizadozinho, é rico. Próxima pregação, eu creio que a gente termina aí. As saudações finais e a bênção final. Em nome de Jesus, para que em setembro a gente comece aos pouquinhos aí, libertos em Cristo. A carta de Gálatas, libertos em Cristo. Que Deus possa nos dar a graça para a gente saber de onde foi que Ele nos tirou e o que nós somos, o que Ele fez através do sangue de Cristo, nos justificando pela fé. Fomos libertos e hoje nós somos livres em Cristo, livres para fazer toda a boa obra dEle. Curve sua cabeça, baixe sua fronte. Vamos orar para que nós possamos ir para os nossos lares. Sexta-feira, culto de oração. Domingo, culto de EBD, 9 horas da manhã. 18h30, culto de adoração. Oremos em nome de Jesus. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos nessa noite, ó Deus, já agradecido pelo Teu amor, pela Tua graça, pelas Tuas misericórdias, ó Pai Santo, que se renovam a cada manhã.
Obrigado, Deus, pelo teu amor incondicional. Porque o Senhor, ó Deus, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Louvado seja o teu nome, ó Deus, porque nós estamos aqui reunidos hoje, como tua igreja, por causa do teu sacrifício remidor. O Senhor pagou completamente a culpa dos nossos pecados. Os nossos pecados foram lançados sobre o Senhor, e o Senhor imputou a sua justiça em nós. E agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nós glorificamos o teu nome, ó Deus, por essa doxologia, por esse momento de louvor aqui, que o autor glorifica o teu nome, ó Deus, que nós possamos também refletir a beleza da tua santidade, andando em novidade, caminhando, sendo fortalecidos pelo Senhor. Nós vimos aqui, ó Deus, nessa noite, que tudo é através do Senhor, tudo por meio de Cristo. Ó Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor tem nos sustentado. Apesar, ó Deus, das dificuldades, até aqui nos ajudou o Senhor. E cremos, ó Deus, que o Senhor está com a tua mão poderosa estendida sobre nós. Que o Senhor abençoe, ó Deus, aqueles que nos visitam nessa noite. Que o Senhor, ó Deus, abençoe e os guarde. Que o Senhor os livre de todo e qualquer mal. Que o Senhor esteja com a tua mão poderosa sobre a vida da tua igreja, para que a tua igreja cumpra a tua grande comissão, ó Deus, indo, pregando, ensinando as boas novas de salvação. Obrigado, Senhor. Nos leve em paz para os nossos lares, ó Deus. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, meus irmãos.